Bom, como sempre eu tava de bobeira em casa e sem nada pra fazer e me veio a ideia de jogar algum jogo indie. Eu amo jogar jogos indies. A gente pode achar vários jogos incríveis como Undertale, Hollow Knight, Celeste. Hoje a gente pode encontrar também... Eu prefiro não comentar sobre isso, mas na minha vasta busca por jogos indies eu encontrei um jogo com uma proposta bem diferenciada, The Eternal Castle Remastered. Procurando saber mais um pouco sobre ele, esse jogo é uma remasterização de Eternal Castle, um jogo antigo de disquete para computadores lá de 1987. Tá, mas tudo bem, e o que é que tem de errado aí? Nada de errado aí por enquanto, é só uma remasterização de um jogo antigo, certo? Sim, seria isso se esse jogo não tivesse desaparecido do mapa. Vamos recapitular um pouco essa história. A cena de videogames era selvagem e vibrante na época. Entre dezenas de clássicos que marcaram gerações, também existiam aqueles títulos obscuros, lançados por pequenas desenvolvedoras, muitas vezes esquecidas pelo tempo. Um desses jogos foi The Eternal Castle, lançado em 1987, por um estúdio europeu praticamente desconhecido chamado Binary Core Ltd. Na época poucos chegaram a jogar. O jogo foi distribuído de forma extremamente limitada apenas na Europa Oriental através de disquetes para computador. Pelo que muitos diziam, o jogo era muito além de seu tempo, misturava elementos cinematográficos com uma narrativa fragmentada e melancólica, onde o jogador controlava o protagonista solitário, usando ruínas de uma civilização futurista em busca de um castelo eterno, um lugar que prometia salvação. Seu visual era peculiar, gráficos rudimentares em 4 cores, com sprites duros e movimentação rígida, que era bem comum na época, afinal era 1987, nem tinha inventado fogo ainda, e Stranger Things estava acontecendo. Eu acho que Stranger Things não acontece nesse ano, mas mesmo assim as pessoas que tinham dito ter jogado esse jogo falavam que aquilo não era um jogo, era uma experiência muito foda. E ao passar do tempo, esse jogo caiu no esquecimento, sem vendas e sem suporte. The Eternal Castle desapareceu do mapa. Nenhuma cópia parecia ter sobrevivido aos anos. Não havia ROMs, nem listagem em catálogos especializados. Era como se o jogo nunca tivesse existido. Por décadas o jogo ficou com o título de lenda urbana. Ninguém sabia se era real ou não. Em alguns fóruns da internet, de tempos em tempos, alguém dizia: lembro de ter jogado isso quando era criança, mas nunca havia prova. Então, em 2016, 3 jovens desenvolvedores italianos, fãs de arqueologia digital e apaixonados pela estética dos anos 80, ou seja, fracassados, decidiram mudar essa história. Leonard Mescher, Daniela Vicasso e Giulio Perrone. Eu provavelmente falei o nome deles 3 errado, mas foda-se, eu não tô afim de gravar de novo, são 4 da manhã. Ao longo de 3 anos, conseguiram localizar fragmentos do código-fonte original de Eternal Castle e, com base em entrevistas de pessoas que alegavam ter jogado, eles reconstruíram o jogo com a maior fidelidade possível. E assim nasceu em 2019 The Eternal Castle Remastered, apresentando ao mundo como uma nova versão fiel do clássico de 1987, agora com os controles mais precisos, animações suavizadas e pequenas melhorias gráficas, mas mantendo-se absolutamente fiel à estética original. Bom, o jogo até que é bem feito, pra caramba. Pena que é curtinho, eu usaria ele em 2 horinhas. Basicamente a história dele é que você controla um personagem chamado Adam, que vai impartir uma missão para resgatar um agente chamada Eva. Oh, referências bíblicas. Que ficou preso em uma instalação na Terra. E na verdade você também pode jogar com a Eva, mas só vai mudar que você vai resgatar o Agan. Você também pode jogar com a Eva no jogo, mas só muda que você vai resgatar o Adam em vez da Eva. É o mesmo jogo, só que muda os personagens de lugar. É a famosa troca de papéis de gênero. Então a gente chega à superfície do planeta com a cápsula de pouso que quebra no caminho, e a gente é forçado a atravessar ambientes perigosos e enfrentar inimigos brutais, passando por cidades apocalípticas estilo Mad Max e com histórias secundárias de um doutor bizarro e sua esposa, e tudo isso para consertar sua nave e chegar até o chamado Eternal Castle, uma fortaleza barra instalação onde Eva emitiu o último sinal de socorro. Bom, isso só foi uma recapitulação da história inteira, e se esse vídeo pegar mais de, sei lá, 2.000 visualizações, eu faço um vídeo solo só sobre a história desse jogo. Deixa um like aí pra fortalecer a tropa. Mas bom, é aqui que chegamos na parte da história onde as pessoas começam a se perguntar: de onde caralho saiu esse jogo? Onde tá o jogo original? Não tem nem sequer um pedaço dele por aí. Então é aí que começa a grande busca pela cópia clássica de Eternal Castle. Bom, os ratos que não saem do quarto há mais de 8 dias começam a procurar pela rota mais lógica, os catálogos antigos. Vasculharam todas as revistas europeias de 1987 a 1990, página por página,
página, buscando qualquer menção ao suposto jogo. Consultaram bancos de dados da Mob Games, World of Spectrum e Abandonia, mas nada. Nenhum anúncio, nenhuma crítica, nem sequer um boato. Nada. Como nada era encontrado, surgiu uma nova teoria. Talvez o jogo tenha sido lançado só no leste europeu. Naquela época, muitos jogos eram distribuídos de forma semi-oficial por programadores independentes em feiras, lojas locais ou até através de trocas de disquete entre amigos. Assim, a busca se expandiu. Contrataram colecionadores da Polônia, Hungria, Tecnoval, sei lá qual é o nome desse país. Falaram com ex-funcionários de estúdios pequenos, vasculharam os arquivos de softwares pirata, mas de novo, nenhuma pista concreta, nada. Enquanto isso, pessoas começaram a lembrar do jogo. Em fóruns como NeoGaf e Reddit, apareceram mensagens como: tenho certeza que joguei algo parecido no meu PC com minha amiga quando era criança. Lembro de um jogo com paleta CGI e um personagem correndo em ruínas, pode ter sido o Eternal Castle. Já outros até afirmavam ter jogado o jogo. E todas essas supostas lembranças se reacenderam a chama do pessoal de tentar encontrar o jogo. Talvez o jogo realmente existisse, mas de forma tão obscura que ninguém tinha uma cópia. Mas por enquanto nada. Um usuário do Reddit chegou a mostrar uma capa de um disquete do jogo, mas era uma capa de disquete falsa e que rapidamente foi desmascarado. Bom, talvez a empresa tenha sido falido antes de lançar oficialmente, pode ter sido censurado por algum motivo, mas no fim de tudo não acharam nada. Bom, depois de meses de buscas, a frustração era inevitável. Como é possível um jogo lançado, mesmo que obscuro, não tenha deixado nenhum rastro? Especialistas começaram a levantar a hipótese que fosse uma farsa. Bom, esse final pode ser visto de duas maneiras. Ou você pode achar ele muito foda, ou paia e anticlimático pra caralho. Depois de muitas especulações e de toda essa loucura que tava acontecendo na internet pra encontrar essa versão do jogo, em uma entrevista, os criadores do jogo vieram confirmar a verdade. The Eternal Castle nunca existiu antes do remaster. Era tudo uma jogada de marketing pra poderem deixar o jogo ainda mais famoso. E tecnicamente deu certo. Eu realmente não sei os precedentes de quem buscou esse game. Talvez tenha tudo sido uma mentira só pra deixar as pessoas ainda mais confusas. Ou não, talvez tenha tudo sido real. Pelo que eu pesquisei, nunca teve um fórum especializado pra buscar o game. Mas sei lá, eu pesquisei essa informação no ChatGPT, vai que ele tá mentindo. Eu só vim aqui pra contar a história, não para verificar a veracidade dela. Cabe a você ou não acreditar. Tudo bem que realmente tem umas partes que dá pra saber que aconteceu, tipo a foto do disquete fake do jogo. Mas sei lá, mano, é bem confuso. Bom, esse foi o vídeo, esse foi o The Eternal Castle. Toda essa história me fez lembrar daquele vídeo do Bruno Hataki à procura do Evil Farm Game. Na real, tudo isso me pegou de surpresa, porque eu realmente estava procurando um jogo indie pra jogar. Aí eu acabei encontrando ele, joguei, zerei, e quando eu tava escrevendo o roteiro, eu tive a brilhante ideia de comparar ele com o jogo original, já que ele era um remaster. Só que o jogo original simplesmente não existia. Então aí foi que eu mergulhei a fundo nessa história, descobrindo detalhe por detalhe de tudo, até eu descobrir que isso tudo é isso tudo, e decidi fazer um vídeo sobre isso, só focado nisso. O canal Última Ficha fez um vídeo contando sobre isso também, só que é mais focado nos elementos do jogo, realmente uma análise. E se você gostou do vídeo, dá um like aí e compartilha pra algum amigo falando: olha essa loucura aqui, cara. E depois comenta a reação dele. É isso mesmo, galerinha, forçando interação com os inscritos, mas é isso. Foi uma ótima descoberta fazer um vídeo sobre esse Eternal Castle. A história dele é incrível, não só a história do jogo, como a história fora do jogo, que foi o que mais me cativou pra ter esse final. Realmente foi inventado. Eu acho uma puta ideia foda você ter criado um jogo e ter fingido que ele já existia antes, enquanto os malucos ficou procurando. Virou tipo um efeito Mandela, porque o pessoal já falou que tinha jogado ele, mas na verdade nunca jogou. Mas é isso, a gente se vê numa próxima loucura que eu encontrar por aí, e eu decidi fazer vídeo. Sadness